quando Davi se torna rei, essa é uma das orações que Davi faz, dizendo a respeito das lutas, das adversidades, das provações, das perseguições, de quantos inimigos se levantaram contra ele. E ainda assim Davi, vivenciando como um sacerdote, como um rei, como um grande líder a qual Deus o exaltou, ele ainda está e continua sendo um adorador. E ele continua orando e adorando e agradecendo e pedindo a Deus para que os livre, para que os guarde, para que proteja, para que ele honre a sua cabeça. Davi sabia a importância da oração. E nós temos ministrado nas quartas-feiras esta campanha de oração, de busca, de consagração. A quão importante é nós nos colocarmos na brecha, porque oração não é um ritual. Oração não é um ritual, não é um rito, não é uma maneira que nós criamos como, olha, para cumprimento de algumas metas. Olha, bateu o cartão, eu orei hoje. Não, oração é o relacionamento com Deus. Oração é você se relacionar com Deus, pedindo a Ele direções, para que Ele o conduza, para que Ele o sare, para que Ele o cure, para que Ele o prospere, para que Ele o abençoe, para que Ele faça milagres na sua vida, para que Ele possa de verdade dar a direção dEle para você e para mim, para que possamos ser conduzidos pelos seus passos. Isto é oração. A oração, ela não deve ser um peso, ela não deve ser um motivo da qual só porque você ouviu aquele dia e você fala, hoje eu vou orar porque... Não, a oração é o método e a maneira de a gente se comunicar com Deus, onde eu e você entra no sobrenatural, embora muitas vezes nós estamos orando e não estamos enxergando. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara, quando Daniel capítulo 10, Daniel ele vai orar ao Senhor, ele vai buscar a Deus, mas ele vai fazer mais do que oração. Ele entra numa consagração intensa e ele começa a jejuar durante 21 dias, jejuar e orar. E Daniel já era um homem de oração, que orava 3 vezes ao dia com uma intimidade profunda a Deus. A Bíblia diz que quando Deus se manifesta e vem responder depois de 21 dias, o Senhor disse para Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração e oraste, foi ouvida as suas orações. Daniel, ele recebe a resposta do Senhor depois de 21 dias de consagração. Mas ele recebe a resposta do Senhor dizendo, escute, desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração, foi ouvido o seu clamor. Eu estou respondendo hoje, depois de 21 dias, porque houve uma guerra. O príncipe da Pérsia, o diabo, o Satanás, ele impediu, ele fez de tudo para atrasar, para que a bênção não chegasse até você. Mas você se posicionou, e a Bíblia diz que Daniel teve entendimento da visão. Quer dizer, os céus, o mundo espiritual foi aberto para Daniel. Daniel enxergou algo extraordinário. Daniel viu algo maravilhoso e sobrenatural, que ele só enxergou porque ele estava em espírito. A oração faz-nos entrar uma outra dimensão. Que dimensão é essa? É a dimensão sobrenatural. É a dimensão que nos tira do natural e faz-nos enxergar aquilo que naturalmente nós não enxergamos. Daniel começou a ter uma percepção, uma visão tremenda, a ponto de quando o Senhor foi falar com ele, ele não suportou a glória de Deus. Ele não reteve força nele e ele caiu como desmaio, diz a Bíblia. Daniel, ele cai porque não suporta a presença. E a Bíblia diz que os amigos de Daniel não entendiam nada, não via, não percebia, porque não estavam em oração. Às vezes nós estamos lutando contra o invisível e não estamos tendo a percepção de quão guerra e medonha, e intensa e terrível que ela é, porque na verdade nós estamos vivendo mais na carne do que no espírito. Mas quando nós começamos a ter uma intimidade com Deus, que é espírito, Deus começa a abrir a nossa percepção espiritual, para que a gente possa perceber na verdade aonde o diabo tem atuado, e que nós não vamos mais lutar por força, e nós não vamos mais lutar pela nossa capacidade, pela nossa habilidade, mas nós vamos orar ao Senhor para que Ele venha lutar por nós. A palavra de Deus nos mostra, quando Josafá ele vai clamar, porque milhares de inimigos se levantaram contra ele. Ele estava com medo, mas ele vai orar, ele vai clamar, ele faz um clamor, ele pede a Deus. Eram muitos inimigos que se levantaram.
Aí o Senhor disse para ele: escute uma coisa, Josafá, não tenha medo, ficai de pé no meio da luta, porque nessa peleja não tereis de pelejar, porque sou eu, o Senhor, que vou pelejar por você. Quando ele começa a falar com Deus e apresentar a Deus a quantidade dos inimigos e das lutas e provas e adversidades e dificuldades que ele estava enfrentando, ele estava dizendo: Senhor, é impossível. Ele estava com medo, ele estava assustado, porque era impossível, eram milhares, eram muitos inimigos que se levantaram contra ele. Mas o Senhor disse para ele, através, quando ele busca, ele tem a resposta, ele move o extraordinário, ele tem a resposta de Deus, dizendo: escute uma coisa, você não pode temer, não é para você desistir da luta. Deus não disse: olha, tá bom, você orou, não vai ter mais luta, viu, Josafá? Não foi isso. Em 2 Crônicas, diz o Senhor falando para ele, capítulo 15, o Senhor fala para ele: escute uma coisa, não é isso, não é para você achar que eu vou tirar da luta, da batalha, não, você vai ficar no meio dela. Inclusive, eu te digo para você, não é para se prostrar na luta, não. Ficai de pé, porque só vai se prostrar diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu e você começa a ter um relacionamento com Deus e entender, através da oração, que estamos se relacionando com Deus sobrenatural, em que age, em que faz coisas sobrenaturais e poderosas, nós não nos curvamos diante das provas. Lembra lá em Daniel capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram àquela circunstância quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais. Quer dizer, eles ficam de pé. Eles percebem que ficando de pé o problema aumenta, a luta continua, a prova continua. Às vezes eu e você estamos de pé em Deus e começamos a passar a prova e dizer: Senhor, sabe de uma coisa? Eu não estou suportando mais, eu acho que eu vou me prostrar, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que o que eu faço? E aí você começa a se desesperar, e aí você começa a dizer: peraí, Deus não está agindo. Por quê? Porque você está vendo a luta, porque você está vendo a prova. Você olha para dentro da sua casa, você quer interpretar melhor essa mensagem, olha para a sua vida, e você identifica no seu casamento, e você identifica financeiramente, e você identifica a luta na sua família, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com as pessoas que estão perto ao seu redor. E aí você fala: meu Deus, mas que luta que eu entrei. O Senhor disse: escute uma coisa, essa luta não é para você se prostrar, essa luta não é para você desistir, essa luta não é para você dizer: ah, e agora? Deus fala: ó, vai embora, foge da luta. Não, o Senhor diz: fique de pé, olhe, contemple com os teus olhos, porque eu, Senhor, vou te dar livramento, eu, Senhor, vou te entregar a vitória, eu, Senhor, vou te entregar a resposta, eu, Senhor, vou fazer milagre, eu, Senhor, vou abrir portas, eu, Senhor, vou fechar a boca do leão, eu, Senhor, vou te livrar dentro da fornalha, eu, Senhor, vou restituir aquilo que foi roubado, eu, Senhor, vou restaurar aquilo que o inimigo quis tomar, porque esta luta não é para te matar, essa luta é para trazer exaltação de Deus sobre a sua vida. Essa luta é para promover você e para que você enxergue a glória e o poder de Deus. Escute, o Senhor tem ouvido a sua oração, o Senhor tem ouvido o seu clamor. Quando você o clama, quando você ora, e aí você fala: mas Senhor, eu orei, a luta ainda continua. O Senhor diz: sim, inclusive eu quero que você fique de pé nela. A luta continua, sim, é para você ficar de pé, não é para você fugir da luta. Olha para o seu irmão do seu lado e diga: não fuja da luta. Diga: é ela que vai te promover. Davi, tudo mudou na vida de Davi quando ele enfrentou a maior guerra da vida dele, quando ele desafiou um gigante. O gigante era uma luta muito grande. Os exércitos de Israel temeram. Eu não disse algumas pessoas, eu disse: os exércitos de Israel temeram aquele gigante. Mas quando você e eu enfrentamos uma grande luta, um grande gigante, é justamente nessa luta que haverá a promoção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. É justamente nesta prova em que você está vivendo que você vai começar a enxergar coisas extraordinárias de Deus acontecendo na tua casa. É por isso que o Senhor disse para Josafá: ficai de pé, porque se você se prostrar, você não vai ter percepção. Se você se prostrar, você não vai ver nada do que está acontecendo.
Se você se prostrar, você não vai conseguir contemplar. Mas quando você ficar de pé, se prepara, porque você vai ver todos os teus inimigos caindo por terra. Se você entrou aqui para viver milagre, eu quero liberar uma palavra. E se você entrou aqui para crer, você vai agir como quem crê. Você não vai ficar aqui numa estátua parada ou um crucifixo que não tem vida. Você vai ser como um sacerdote vivo, porque morto você vai ser arrastado por uma corda para fora. Escute uma coisa, a palavra é esta: luta é para trazer promoção sobre a sua história. Esta prova é para trazer vitória sobre a tua vida. Eu estou falando para você aqui alguns tipos de orações de um povo que se manifestou crendo no poder da oração, e que a igreja dos dias de hoje tem perdido o potencial, e o diabo ele tem conquistado dessa forma, se eu posso usar essa palavra, conquistado pessoas. O diabo muitas vezes ele levanta para nós não virmos para a igreja, ele faz de tudo para eu e você não entrar aqui. Aí quando você decide estar, aí ele fala: agora eu vou sufocar com aquilo que ele está fazendo. Ele vai vir para a igreja, mas não vai prestar atenção em nada. Ele vai vir para a igreja, vai ficar um frequentador de igreja. Ele vai viver o inferno na vida dele, todos os dias frequentando e não faltando na igreja. Porque algumas pessoas pensam, por alguma das suas práticas, elas pensam que já resolveram tudo na sua casa. Só que a vida com Deus não está relacionada a uma atitude prática apenas, ou você sentar no lugar onde está sendo ministrada uma grande verdade. Não adianta você estar no lugar que está sendo ministrada uma grande verdade. O que importa é se você está nesse lugar que está sendo pregado uma grande verdade, se você está absorvendo essa verdade para você praticar essa verdade. Porque se ela não for praticada, ela não tem eficácia nenhuma na sua vida, na minha vida. Não tem, ela não tem funcionalidade em nada, ela não faz nada, é perca de tempo. Aí algumas pessoas frequentam há anos a igreja, mas a vida dela não sai do lugar, porque não tem prática de perceber, não tem percepção, não ora, não busca. E o diabo ele fez o que ele queria, quer dizer, ele matou a fé das pessoas. Ele fez com que elas não entendessem o poder da oração. Tem gente dizendo: o que eu posso fazer para prosperar? O que eu posso fazer para ser curado? O que eu posso fazer para ver a glória de Deus na minha vida, na minha família? Eu vou dizer uma coisa a você: as 3 coisas que Deus deixou para mim e para você, que são fundamentais e que vai trazer transformação plena na minha, na sua vida, chama-se oração, jejum e leitura da palavra. Se você fizer isso, meu irmão, ninguém mais te para. Esses personagens, da qual eu estou citando alguns, nos mostra a confiança que estava e por que é que eles conquistavam. Davi, ele estava chegando onde estava agora porque ele tinha uma percepção, uma comunhão, uma intimidade em oração com Deus. Josafá está vencendo agora a grande guerra, porque Deus estava dando a resposta para ele. Quer dizer, naturalmente eu e você, no meio da luta, o que a gente quer fazer é sair da luta. Quem é que gosta da luta? Há alguém aqui que gosta da luta? Levanta a mão. Agora, quem não gosta da luta? Levanta a mão. Olha agora a percepção de quem está cheio de Deus. Olha a diferença minha, sua e de quem está cheio de Deus. Paulo diz: eu me alegro nas injúrias. Paulo diz: eu me alegro nas perseguições. Olha o que Paulo diz: eu me alegro nas guerras, nas provas. Eu me alegro nas dificuldades. Espera aí, que masoquista é esse? Que espírito é esse? Se alegrar com a luta? Mas se você entender o contexto a qual ele está pregando, cheio de Deus, está preso, mandando cartas, um cara preso. Todo mundo diz: escute uma coisa, você vai falar o que para as pessoas se a sua vida está passando prova? Quer dizer, Paulo ele não estava vivenciando uma vida física natural. Quando fisicamente Paulo estava preso, ele estava vivenciando um evangelho da libertação. Que evangelho é esse? O evangelho além do natural, quando ele estava preso. O evangelho da salvação eterna. Ele disse: escute uma coisa, vale a pena servir a Deus. Ele mandava cartas para os seus amigos, dizendo, olha, para os seus filhos da fé, dizendo, vale a pena. Peraí, o cara estava preso.
É maravilhoso servir a Deus. Eu me alegro nas lutas, nas prisões, nas provações. Mas por que ele se alegrava? Porque ele diz, continua, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu não posso, é aí que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo, quando eu não tenho capacidade, há um Deus que age ao meu favor, há um Deus que opera por mim, há um Deus que escuta a minha oração, há um Deus que ouve a minha voz. E quando eles adoraram, quando eles cantaram naquela prisão, e Paulo e Silas adoraram ao Senhor, a adoração faz parte de um culto de oração, porque quem ora, adora, quem adora, ora. A adoração é uma oração. Eu disse para você que os salmos são orações. E o que são os salmos? São cânticos. Quando eu e você estamos dizendo aqui um louvor e cantando ele, nós estamos fazendo orações ao Senhor, nós estamos clamando a Deus através de cânticos, através de salmos. Por isso que quando a gente vem para a igreja tem o culto, tem a oferta, tem o louvor. Não é uma criação do pastor Rodrigo Ortunho. A criação do reino de Deus, para fazer um culto a Deus, existe um natural do quê? Do sacrifício, da oferta, do louvor, do salmodiar, da profecia, da pregação da palavra. Isto é um culto a Deus bíblico. Então não é uma criação de um tipo de igreja ou de um pastor quem criou isso, não. Quem criou isso foi o Senhor dos Exércitos. Quando você adora, você está orando, você está clamando, você está buscando, você está exaltando, e através da sua oração a glória de Deus começa a se manifestar. Por que a pessoa que vive em oração é uma pessoa que constantemente está adorando a Deus? Os louvores que foram cantados aqui, se você entender o que você está falando, você está fazendo oração diante do Senhor. Você está clamando a Deus. Há um louvor muito conhecido do Regis Danese, aqui para ficar mais fácil para você entender, que é uma oração de Zaqueu: entra na minha casa, entra na minha vida. Quer dizer, quando você está cantando, muitas pessoas é uma música qualquer, muitas pessoas é mais uma música. Mas quando você está abrindo a sua boca em salmodiando a Deus, o céu está dizendo: eu estou ouvindo a sua oração. Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. Algumas pessoas pensam que orar sem cessar é ficar de joelhos sem cessar. Não é isso. A oração está relacionada à sua adoração. O que é que você canta? Por isso algumas pessoas dizem: tem algum problema, pastor? Eu ouvi música do mundo. Qual é a oração que você está fazendo com a música do mundo? É para o meu esposo. Qual é a música que te agrada no mundo, que você canta, que você acha tão bonita? A Bíblia diz lá em Coríntios que há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes, diga, há muitas vozes no mundo, e todas elas com um significado. Então tudo que você está ouvindo tem significado. Ou é para Deus, ou não é para Deus. Você percebe por que pessoas não são cheias de Deus? É que eu gosto de ver técnicas, eu gosto de aprender coisas mundanas para poder aplicar na igreja. Escute uma coisa: Deus não precisa de nada do mundo para aplicar na igreja. Ele é o Criador. O que você nem imagina, Ele vai criar para te abençoar e para te ensinar em nome de Jesus Cristo. Os maiores cantores do mundo são gospel. As maiores vozes do mundo eram crentes. É Deus quem criou o louvor, não foi o mundo. Se eles fazem bem, porque o diabo foi líder do louvor, eu vou dizer para você, ele pode dar muito mais para você que é filho de Deus e te dar talentos especiais para a glória dele. O problema é o nível de oração e de consagração. Salmodiai ao Senhor, adorai a Ele, clamai ao Senhor. E quando você ora, você fala com Deus. Por que Deus diz que Ele habita no meio dos louvores? Porque quando você está louvando, você está orando, você está adorando, você está cantando. Esses homens de Deus, quando nós pregamos esses dias e falamos de todos, alguns deles que oraram, que clamaram, como Pedro, a igreja que clamou, e como os outros aí quando nós colocamos aqui ministrando ao Senhor. Pastor, o senhor falou para abrir 1 Samuel, sim, eu não esqueci.
1 Samuel, a Bíblia fala uma história de uma mulher chamada Ana, que Deus tinha cerrado a sua madre. Quer dizer, Deus tinha um propósito, porque o Deus que cerrou a madre foi o mesmo Deus que abriu. Deus queria ver o coração dela. E a Bíblia diz que de ano em ano eles subiam a oração ao sacerdócio. Só que ela já tinha uma tristeza e um sonho. E ela orava, e ela clamava. E a Bíblia diz que ela subia a adorar, a clamar, a orar ao Senhor, e votar votos a Deus. Era uma mulher que não parou de orar. Ela subia para orar, para pedir Samuel para Deus. Aliás, Samuéis, profetas, filhos. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei para o Senhor todos os dias da vida dele. Será Deus, Senhor. Quando ela pede ao Senhor, ela ora, ela busca a Deus durante tanto tempo, envergonhada, se sentindo humilhada. Mas a Bíblia diz que Deus o concede. Deus responde a sua oração. Quer dizer, ela ficou um bom tempo desesperada, angustiada, triste, com a sensação de que não estivesse sendo ouvida. Com a sensação que Deus não tivesse percebido o clamor dela, ou que Deus estava chateado com ela, dizendo: filha, você não merece. Deus queria ver a disposição em adorá-lo. E a Bíblia diz que ela subia para adorar, para orar e para clamar a Deus. E no tempo certo de Deus, diz a Bíblia que Deus se lembrou de Ana. Olha para o seu irmão e diga: Deus vai se lembrar de você. Diga para ele: continue orando, continue adorando, continue confiando, porque Deus jamais se esquece do filho seu. Ana recebe uma provisão, um milagre, uma resposta, porque era uma mulher de oração. Mas não foi um dia, anos. Ela subia para o templo para orar, para clamar, para buscar e para oferecer louvores ao Senhor. Mas ela não desistiu, ela persistiu, ela continuou, ela foi fiel. E outra coisa, quando Deus o deu, ela foi fiel ao que ela falou. Porque tem muita gente que pede para Deus, e depois que Deus dá, se esquece. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir a porta, eu vou ser fiel, eu vou dizimar, eu vou ofertar, tá? Eu estou desempregado, quebrado. Aí Deus, o Senhor não está dando aqui não, a conta não está dando para poder ser fiel. Infelizmente, há muita gente que não tem compromisso com Deus. É quando perde tudo, aí começa a fazer votos com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor fizer, ai Deus, conta comigo. Escute uma coisa, amado. Essa guerra é falta de oração, de confiança. Porque quem ora e ouve a voz de Deus não teme quando Deus fala. Confia quando é Deus que está falando. Sabe quando é Deus que está falando. Ana fez um voto e Deus o responde abrindo a sua madre, porque orou a Deus. Agora a fidelidade dele é algo sobrenatural. Meu irmão, não é fácil. Você ser fiel a Deus no dízimo, eu vou dizer, isso é moleza. Ser fiel em outras coisas é moleza. Mas você dá um filho seu para colocar na casa de um sacerdote falho, aí tem que ser crente. E ela poderia dizer: Senhor, olha isso, olha a revelação de Deus. Ela podia dizer um bom argumento: Senhor, eu pedi um filho para o Senhor, não pedi? Sim, pediu, filho. O Senhor me deu, não me deu? Dei. Só que agora eu não vou entregar para o sacerdote. O sacerdote não presta. Olha os filhos dele, uma bagunça essa casa. Imagina meu filho crescendo aí, vai virar o quê? Ela não questiona a Deus o problema que existia lá dentro. Ela confia em Deus, independente daquilo que estava tudo errado. Quem é de oração não tem medo em ser corrompido, porque dentro de você é uma promessa muito forte de Deus sobre a sua vida. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Ela podia dizer: Senhor, olha aqui, olha para esses caras aí, olha quem é Eli, olha o Finéias, olha esses meninos aí que não param, terríveis, perturbados, não têm temor a Deus, não são fiéis, não só fazem isso, aquilo, não, eles não têm nada de Deus. Eli está perdido, Eli acabou de dizer que eu estava embriagado e eu não estava.
O Senhor me deu a bênção, olha, por esse motivo, Deus, eu não vou poder entregar. Não, ela obedece e ela é fiel àquele voto que ela faz em oração, e ela entrega a Samuel. Deus é tão fiel com ela, que Deus faz Samuel não se corromper, que Deus faz Samuel se tornar sacerdote, Deus faz Samuel se tornar profeta, Deus faz Samuel se tornar juiz. Samuel é aquele que levanta reis em Israel. Samuel é aquele que unge reis em Israel. Sabe quem ungiu Saul? Foi Samuel. Sabe quem ungiu o maior rei de Israel? Davi. Chama-se Samuel. Deus está dizendo, quando Ele prometer para você, Ele vai te exaltar, exaltar a tua casa, a tua família, os teus filhos, a sua descendência, porque da sua descendência terá aquele que vão levantar reis sobre Israel, para a glória de Jesus. Samuel foi um cara sensacional. O povo, primeiro eles eram conduzidos por juízes, não tinha rei. E quem que era o líder que liderava o povo? Samuel. Quando Deus fala, vamos levantar rei, Deus estava dizendo, a partir de hoje eu vou levantar um rei para cuidar de Israel, do povo. Se ele fosse um cara sem Deus, ele dizia, peraí, eu vou perder minha posição. Por enquanto nós juízes que organizamos e damos as regras aqui. Se entrar reis aqui na história, eu não vou poder mais falar nada. Tem muita gente que está fora de oração, tem medo de perder o seu lugar. Mas quando você tem comunhão com Deus, você não tem medo de levantar reis. Porque você é árvore boa, e de árvore boa sai frutos bons. E de árvore boa, frutos bons, sai sementes excelentes. Significa, sabe o quê? Que através da sua vida, Deus vai levantar pessoas melhores do que você. Através de você, você vai levantar discípulos. Através do seu testemunho, pessoas vão ter que crescer, aprender e ser melhor do que você. E isso não é desmérito. Isso não é para você ter inveja. Isso é para você se alegrar, porque você é uma árvore boa. Quer dizer, Deus nos explica, nos ensina o poder da oração. Davalia disse de quão real e quão poderoso é orar. Uma mulher que não podia ter filho se sentiu humilhada. Ela poderia ter desistido. Há muitas pessoas que estão vivendo lutas em diversas áreas e áreas diferentes. Há pessoas que vivem luta no casamento. Há pessoas que vivem luta na vida financeira. Quer dizer, não só quem vive na financeira não vive no casamento. Às vezes vive financeira, no casamento e mais algumas. Tem gente que tem um pacote maior de luta. Você olha para a sua vida, para a sua casa, é uma provação tremenda. Mas nesses dias nós temos aprendido que ainda existe um Deus que escuta a nossa oração. Ainda existe um Deus que responde o nosso clamor. Ainda existe um Deus que se comunica e fala com quem anda em oração. Não existe outra maneira de se comunicar com Deus, se não for através da oração. Quantos querem ser amigos de Deus? Levante sua mão. Quantos querem ser amigos de Deus? Dá um glória a Deus, levante sua mão bem alto aí. Querer não é um sentimento. Querer é mais do que um sentimento, é uma ação prática. Quem quer não só sente, ele faz por querer, por merecer, por agir. É como a fé, eu creio. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Não adianta você dizer que crê sentado, crê parado. Isso aí não é crer. Isso aí é qualquer tipo de mentalidade, de pensamento positivo. Olha para o seu irmão e diga assim: você vive por pensamento positivo? Porque o justo vive pela fé. Qual é o filho que você espera? Qual é o presente que você clama a Deus para Ele te dar que você não tem? O que é que você precisa hoje? Qual libertação de um parente, de um amigo, ou até mesmo sua? Que você olha para você e fala: Deus, eu não sei o que eu faço. Deixa eu confrontar a minha vida e a sua vida através da palavra. O que eu vejo de pessoas dizendo: Senhor, eu te amo tanto. Muda até a voz para falar, né? Eu te amo tanto, Senhor. Oh, Lord,
Jesus Christ. I love you, Jesus. Aí Jesus diz assim: quem me ama, obedece aos meus mandamentos. O amor não está na palavra. O amor não está nos olhos virando e arrepiando. O amor está na obediência, na fidelidade. Quando o marido ama a mulher, quando a mulher ama o marido, quando é fiel. Quando alguém ama o membro, a esposa, o pastor, o líder, o liderado, quando você é fiel. Ah, pastor, mas não tem como amar, é cheio de defeito meu líder. Você não, você é perfeito. Eu sou perfeito, nós somos perfeitos. Só os outros têm falhas. Mas aí é que está. Mais uma vez, olha para o seu irmão e diga assim: aí é que está. Não, você está falando que nem um morto, está parecendo um defunto falando para o seu irmão, moço. Olha para ele e diga: aí é que está. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor não intenta mal, não age por usurpação. O amor é aquele que é paciente, que é benigno, que é bom. O amor é aquele que ama, aquele que não te dá nada em troca. Você só ama alguém que te dá alguma coisa? Porque senão você não ama. Então você não ama, você é um trocador de coisas, um barganheiro, um negociador. Deus chamou o povo dele para amar. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas como eu e você vai chegar nesse nível? Se eu e você não tem relacionamento de oração com Deus. É por isso que Paulo, quando a gente olha para um cara desse, preso, apanhando, sofrendo, dizendo que ele se alegra nisso, é porque ele tem um nível de amor sobrenatural. Porque esse mesmo Paulo é quem estava matando os crentes, é quem estava perseguindo as igrejas, é quem estavam destruindo as pessoas. Mas quando eu e você tem um encontro com o verdadeiro amor, eu e você somos restaurados, somos libertos, somos transformados. Sabe o que precisa eu e você? Entrar na frequência dos céus. Tu já procurou os mais antigos? Hoje a tecnologia digital, você aperta o botão, já vai procurando frequência. Mas as televisões antigas a gente tinha que procurar a frequência rodando lá, ó. O som, rádio também, até você encontrar. E está melhorando a imagem, mexe aqui. Há muitas pessoas que não estão enxergando nada porque estão numa frequência completamente diferente. Mas através da oração hoje, a frequência do céu vai ser ativada na sua vida em nome de Jesus. Se prepara para você começar a enxergar o que você não via. Se prepara para você começar a ouvir o que você não estava ouvindo mais. Se prepara para você começar a sentir o amor de Deus e a glória do Senhor sobre a sua vida. Se prepara para Deus começar a dar uma direção, uma visão como deu a Daniel. Um coração para você permanecer como Josafá. E a persistência de Ana e a fidelidade em confiar em Deus para entregar o seu filho. Porque quando você está em oração, não importa se tudo esteja contrário, você confia no Deus em que te prometeu, como Abraão confiou entregando o seu filho para o imolar, até que o anjo teve que dizer: não faça isso. Eu queria ver o seu coração, eu queria ver se você acreditava em mim. O Senhor está dizendo: se prepara, porque Deus vai agir em teu favor. Se prepara, porque Deus vai libertar a sua casa. Levante a mão quem crê. Se prepara, Deus vai te entregar o seu Samuel em nome de Jesus. Alabaxo ramandarás. Como que Deus vai fazer isso? Quando é que Deus vai fazer isso? Quando eu e você não desistir de orar. Quantos querem o Samuel da promessa sobre a sua vida? Levante a mão assim. Quantos querem o filho da promessa? Diga glória a Deus. Quantos querem o livramento de Deus no meio da guerra? Levante a mão assim, diga: eu quero, Senhor. Quantos querem a provisão de Deus? Quantos querem ver Deus cerrando, fechando toda a boca do leão e dizendo: aqui ninguém toca, porque ela é minha, ele é meu, ninguém vai tocar nela, ninguém vai tocar nele. Quanto quer ver Deus livrando você dentro da fornalha? Deus diz: se prepara, porque agora, através da sua oração, Deus está dizendo para você. Talvez você está dizendo: pastor, eu vim na primeira quarta, vai fazer 5 dias já. Eu orei, não faltei nenhum dia, mas não aconteceu nada.
Eu vou dizer, Daniel ficou 21 e parecia que não tinha acontecido nada. Mas quando Deus chegou, ele fez questão de lembrar para ele: Daniel, tu tá achando que eu vim hoje, não tá? Sim, eu vim hoje. Então tá certo você, só quero te dar uma notícia. No primeiro dia que tu colocaste de joelho, eu ouvi a tua oração no céu. Eu fiquei de pé no trono e disse: eu vou trazer o milagre, vou levar o milagre para você. Samuel, eu acredito que Davi, olhando para o Senhor, disse: Senhor, é sério? No primeiro dia o Senhor já ouviu? Ele diz: já. Ainda vou te dar uma notícia que não está escrito em Daniel, mas eu sei que está escrito na Bíblia. A minha Bíblia diz: ainda antes que você peça, Deus já sabe o que você precisa. Deus está dizendo hoje nos céus, Deus está dizendo: eu estou ouvindo a sua oração, eu sei qual é a sua necessidade, eu sei qual é o seu desejo, eu sei o que você precisa. Mas você vai orar, você vai continuar clamando, você vai continuar se conectando, e a sua visão espiritual vai começar a ser aberta, até a ponto de eu chegar no meu dia certo, como eu programei no dia de Ana, como eu programei no dia de Davi, como eu programei no dia de Josafá. Eu vou programar o seu dia hoje, e eu vou responder, e eu vou abrir portas, e eu vou libertar parentes, e eu vou liberar milagres, porque a sua oração, ela move a mão de um Deus que move o mundo. A sua oração, ela move a mão de um Deus que move a terra. Deus vai se mover só porque você vai orar hoje. Nós vamos orar agora. Mas antes de você ir orar, você vai dizer assim: olhe para o seu irmão, diga: querido, ou querida, quem estiver do seu lado, diga para um lado, para o outro, diga: meu amado, Deus já ouviu a sua oração. Ficai de pé. Diga: ficai de pé. É não sair da posição, é continuar crendo, é continuar orando, porque no tempo certo a vitória vai chegar no nome de Jesus Cristo. Ficai de pé e vede, diz o Senhor. Se ajoelhe no seu lugar. Se ajoelhe no seu lugar.